E começamos a semana com ótimas notícias. Pro lado da direita, é óbvio. Já que o governo Lula, o desgoverno desse regime petista, que veio somente para perseguir e se vingar, como ele mesmo disse quando saiu da prisão, do resort feito aí pelo sistema para recepcionar aí o larápio de 9 dedos, quando foi preso por conta de tanta corrupção. Afinal, se descobriu depois que parece que o sítio não era dele, o apartamento triplex do Guarujá não era dele, nada era dele. Tudo era de amigos. Esse bom amigo do sistema, cada vez que passa, traz mais a rejeição do povo ao seu lado. É isso que vamos ver hoje, já que nos últimos tempos a gente tem acompanhado que a rua é diferente do que diz as pesquisas. Se teve uma pesquisa um tempo atrás da Quest falando que o Lula venceria no segundo turno qualquer adversário e também no primeiro turno, por óbvio, incluindo aí, claro, não incluindo o nome do Bolsonaro, mas incluindo Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Romeu Zema e assim por diante, outros personagens da política que não o próprio Bolsonaro. Até porque agora a tática do sistema é tentar não falar mais do Bolsonaro, mas as ruas falam. O povo sabe que muitos erraram, nem todos, muitos erraram. E talvez o que a rua e as urnas deram de diferença nessa próxima eleição, se o sistema não tirar a possibilidade do Bolsonaro concorrer à eleição, afinal, não existe prova real de nenhum crime praticado pelo ex-presidente. O que existe são artifícios e artimanhas criadas por um sistema. Desde quando reunião com o embaixador é proibido? Desde quando fazer uma manifestação de 7 de setembro na presença de um amigo, de um patriota, é algo proibido por lei? Mas, quando eles querem, eles dão um jeito. Foi isso que fizeram com o nosso presidente Bolsonaro, tentando aí criar essa pecha de inelegível para que o povo pense dessa forma. Mas aonde o Bolsonaro vai, o povo acompanha, diferente do que a gente já viu e tem visto com o presidiário, que nem lá no Nordeste tem mais aprovação. Sobre isso, semana passada saiu então uma pesquisa no final da semana passada do Datafolha. E os números impressionam e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Datafolha. 24% aprovam o governo Lula e 41% reprovam. O bacana dessa pesquisa é que ela vai dizer somente de dois aspectos, os que aprovam e os que reprovam. Só que se somarmos aí vai dar 65%. E o restante? 32% avaliaram como regular. 2% não souberam ou não responder. Segundo a Datafolha, é o pior nível de aprovação em todos os 3 mandatos do larápio, que antes, como ele mesmo já disse, ele falava, inventava números, mentia. O presidiário eleito aí, ou colocado na presidência, ele é contumazmente conhecido por suas mentiras. Ele mesmo falou já que em reuniões ele inventava números, quantos milhões de crianças na rua e assim por diante. Se fosse real essa aprovação... Mas olha a multidão esperando o Lula. Sim, Belém. Não dá nem para passar aqui na rua de tanta gente. Mas é muito. Não tem ninguém. Nunca vi um presidente desse ser tão aclamado pelo povo. Conta aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, Ainda 5, tem um atirador de elite lá em cima, lá com medo de matar ele. 14, 15, 16, 17. Lá em cima do mercado. 17 pessoas em Belém esperando ele. 17 pessoas em Belém esperando o Lula. Isso é o índice de reprovação real. Reprovação real. Não esse número aqui de 41%. Se 24% aprovam, no mínimo a militância, os mortadela, teriam ido nesse encontro. Nem eles foram. Porque o próprio PT, o lulopetismo, viu que o seu maior nome, que é o Lula, cada dia que passa se torna inelegível como ele de fato é. Tanto é que contrataram agora o marqueteiro para tentar elevar aí a moral e o nome do Lula aonde ele for e começaram a querer botar o Lula de volta na rua. Eu acho que foi uma péssima ideia. Paulo Pimenta nunca esteve tão certo em tirar Lula como ele tirou até mesmo das peças publicitárias do governo. Já que agora onde o Lula vai falar bobagem.
Foi agora, por último, falou de uma senhora que não tinha os dentes. Foi ofensivo, foi humilhante, humilhou aquela senhora, porque ele disse que há 20 anos atrás ele criou um programa para dar dentaduras para as pessoas e o programa fracassou. Sim, porque não adianta criar um mecanismo, um programa, um assistencialismo, se não prover recursos para que os municípios e os estados coloquem em prática o que o governo lá lança. Lançar programas e projetos é muito fácil, difícil é mantê-los sem recurso financeiro. Até porque a maioria do estado, a maior parte do recurso vem do governo federal. Não vem do município nem do estado. E o governo federal abocanha a maior parte. Já sabemos disso e os números falam por si só. Quantos por cento voltam para o Rio Grande do Sul daquilo que o Rio Grande do Sul produz em impostos e manda para Brasília? Diferente do Nordeste, onde volta muito mais. Mas sobre esses números, Estadão, aprovação de Lula cai para 24%, em pior marca de todos os mandatos, diz pesquisa Datafolha. No Poder 360, essas são as informações que constam na própria pesquisa do Datafolha. Eu trouxe do Poder 360. Ex-avaliação, ruim e péssimo 41%, aumentou então de 34% para 41%. Regular, de 32%, eram 29%. E despencou aí 11%, eram 35% em dezembro de 2024 e agora em fevereiro, dia 17, hoje, então isso foi semana passada, dia 12, 11, 10, saiu essa pesquisa, 24%. Em 10 dias aí, então, em 15, 20 dias, despencou uma enormidade. Além de ser a pior avaliação do Lula, muito se deve aos fatos de que, primeiro, eles trouxeram outros dados, né? Mas 28% alega que o motivo seria que o governo estava ligado com o mensalão. Aliás, deixa eu refazer o que eu estou falando. Que a menor taxa foi registrada em outubro e dezembro de 2005, com 28% na época que o governo estava com o mensalão. A maior taxa de avaliação negativa foi em dezembro de 2024, com 34%. Agora aumentou. Isso demonstra que, na verdade, o governo está definhando. Analistas políticos demonstram que abaixo de 30% de aprovação, a pessoa se torna inelegível. Não deve nem tentar concorrer porque vai passar vergonha nas urnas. Imagina no dia da eleição de 2026 se deixar esse decrépito ir às urnas de novo. Será que o sistema vai ter voto suficiente para fazer alterar a realidade? Será que vão ir pelo lado de impedir o Bolsonaro de concorrer? Afinal, todo mundo sabe a liderança política que ele é. Não igual o Lula, que governa para os amigos. O Bolsonaro ajudou muitos os pobres, os mais miseráveis, trouxe recursos de fato, de verdade, não inventou números, como esse inepto fala. Se nós lembrarmos, lá em 2016, durante o governo Dilma, a aprovação era de 10% e a reprovação de 69%. Era regular 19%. Então, tu coloca aí 19%, dá 70%, 80%, 90%, 100% e vai faltar 2%, 2 pontos percentuais ainda. Ou 1 ponto percentual. Isso, 1 ponto percentual. Isso demonstra que não é tanto assim. Que o governo Lula não está longe disso. E logo, logo, amargará também aí o seu impeachment, porque já sabemos que, como nós temos falado, dia 16 de março é o primeiro passo para isso. Ou nós tiramos o Lula, nós paramos o Lula vai parar o Brasil. E tanto é verdade que, depois desses índices, dessas pesquisas, o Ibovespa disparou com o aumento de reprovação do Lula. Por quê? Porque o mercado sinaliza que a possibilidade do Lula estar fora do governo, fora do espaço de mandato, é maior a chance do sistema financeiro se recompor, já que Correios as estatais, na sua grande parte, estão quebrando. Os Correios não pagaram salários. O Previ do Banco do Brasil, prejuízo de 14 bilhões de reais em um ano. O maior fundo de investimentos da América Latina é o Previ e teve esse rombo
fenomenal, fantástico, que vai trazer prejuízos aos funcionários do Banco do Brasil, mas vai impactar a economia. Porque é menos dinheiro na rua circulando, já que os aposentados, quando se aposentarem, talvez não tenham dinheiro. Você entende como é crítica a situação e não dá para entender como tem gente que aprova esse governo ainda? O mercado está dando sinal. Se tirar ele, a gente vai melhorar. A Ibovespa começou a subir pela reprovação, não pela aprovação desse governo. Para ver que o governo tentou se manter aí durante 2 anos e agora o próprio sistema brasileiro disse, olha, não dá mais para suportar. Tentamos levar até onde deu. Levamos até onde foi possível. Agora está na hora de tirar. Não que o Alckmin vai ser melhor, mas o Alckmin é mais previsível. O Lula não tem previsibilidade alguma. Ele é louco nas suas proposições, nas suas formas, nas suas falas. Não é à toa que ele disse também agora, por último, nesse final de semana, que ele não está mais comendo ovo de galinha. Que ele vai comer agora ovo de ema. Ovo de ema. E depois ele falou que vai comer ovo de tartaruga. Para desespero da Marina. Para desespero do Ibama. Que mau exemplo nós temos de presidente, hein? E é impressionante que talvez você conheça alguém que ainda aprove. Talvez seja a hora de começarmos a mudar a realidade da onde a gente está, ou na tua casa, ou aonde você está. Mostra quem é de verdade o Lula. Mostra quem é de verdade esse governo corrupto. A maior parte de uma outra pesquisa demonstra que não quer o Lula porque é um governo corrupto. Quer dizer que essa pecha não foi só por causa do mensalão, mas ela vem acompanhando o PT. E é por isso que esse lulopetismo está com os dias contados. Que nós possamos fazer a nossa parte. Dia 16 de março, te espero nas ruas. Ou nós paramos o Lula, ou o Lula vai parar o Brasil. Com vocês, Cristiano Zarte. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal, acione o sininho e vamos juntos conversando com a verdade e com o Brasil de verdade. Forte abraço. Tchau, tchau.